paz, boa noite. Estamos aqui reunidos mais um domingo para juntos celebrarmos o nome santo do Senhor. É chegado o mês de novembro e até aqui o Senhor nos sustentou e nos guardou. Neste momento da adoração, eu gostaria de fazer junto com você a leitura do Salmo 117, bem pequeno, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, aleluia mesmo. É motivo de muita gratidão, é motivo de muita alegria nós conseguirmos chegar até aqui, em meio a tantas coisas que nós passamos neste ano, tantas percas e tantas vitórias também. Neste domingo de ceia, eu e você estamos sendo convidados para adorar ao Senhor, para celebrar com louvor, com gratidão, sabendo que a misericórdia do Senhor é sobre nós e Ele é fiel e é para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, te agradecendo, Senhor, por mais uma semana, por mais um novo mês que se inicia e que neste momento, Senhor, durante este culto de adoração e louvor a Ti, o Senhor venha soldar os nossos corações, venha nos renovar de alegria, de esperança e de certeza que em todo tempo o Senhor está conosco. Seja, Senhor, adorado, seja engrandecido e seja exaltado o Teu nome nos nossos lábios, hoje e sempre. Amém. Neste culto de ceia, que o meu coração e o seu coração possa estar preparado e alegre para junto compartilharmos do corpo e o sangue do Senhor, para que a nossa fé possa ser acrescentada e a certeza que o Senhor está conosco em todo o tempo. Vamos agora louvar ao Senhor.
chegado o momento da oferta. E o versículo que eu escolhi para que nós pudéssemos estar meditando neste momento se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 1 e o versículo 27, que diz assim. Versículo 1. Filho meu, não te esqueças de nenhum dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. No 27. Não deixes de fazer o bem a quem é de direito, estando na tua mão o poder de fazer. O Senhor diz aqui neste primeiro versículo que nós lemos, que quando nós guardamos os mandamentos dele, nós primeiro lembramos que é o principal, Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E no finalzinho, no 27, ele diz, não deixes de fazer o bem a quem é de direito. Se você tem a capacidade, as condições de ajudar a quem é necessário, se o poder estiver nas tuas mãos de fazer. E neste momento da oferta, é um momento que nós temos que ter a certeza no nosso coração que nós não entregamos o dízimo, a oferta, para um benefício de uma pessoa só, mas é em prol dos necessitados, é em prol de tudo aquilo que um local necessita de recurso. Na sua casa você tem a luz porque você paga a luz, tem a água porque você paga a água. Se você não pagar, você não usufrui deste benefício. E no templo, na igreja, também é assim. Nós necessitamos. E há pessoas que necessitam também da nossa ajuda. E o Senhor diz, se eu e você guardamos o mandamento, nós lembramos que temos que cuidar e ajudar e amar o nosso próximo. E se o poder e se as condições estiver sobre mim e sobre você, e nós não ajudarmos, não contribuirmos, nós não estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Ele diz que nós não devemos deixar de fazer o bem a quem necessita, né? Não só o dinheiro, né? A oferta, o dízimo, mas ser um apoio, ser um amparo, ouvir, estar próximo, é ajudar, mostrar ao outro o amor de Deus sobre mim e sobre você. Que o Senhor possa tocar no meu e no seu coração a certeza que quando nós contribuímos para o reino, para os outros e para nós também podemos usufruir e glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele nos concede. E assim, a palavra diz que a gente amontoa brasas vivas sobre as nossas cabeças e os nossos celeiros o Senhor não deixa faltar. Eu quero orar neste momento por você, por mim também, pela nossa casa. Senhor nosso Deus, nós queremos engrandecer a Ti, te exaltar, Senhor, pelo sustento, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, te agradecer, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela nossa família, pelos nossos patrões, por onde quer que nós passamos. Senhor, ajuda-nos, Deus, a lembrarmos sempre do próximo. Ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos o nosso dever que é cuidar, ajudar e fazer o bem, como diz a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. O
O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glórias ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, tu és santo, Santo, Santo é o Senhor, tu és santo, Santo, Santo é o Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor.
Glórias ao teu nome. Digno de teu nome, de toda glória, de todo louvor. Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Nos teus pés deixo aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu dia, tu és bem-vindo.
igreja, agora o momento da palavra. Eu tenho certeza que você foi edificada pelo Senhor através dos textos da abertura, da oferta, através dos louvores. E o texto que eu quero compartilhar com você, igreja, neste primeiro domingo de novembro, domingo de ceia, a gente está naquela série, né, sobre caráter cristão, fruto do Espírito versus frutos da carne. Mas eu quero dar uma informação. Eu quero informar a você que é a liderança da nossa igreja, né, juntamente com a pastora, a gente já deu encaminhamento para a abertura do templo, tá? Então a gente já deu encaminhamento e a gente só está esperando aí a sede liberar a abertura. Contudo, a nossa abertura não vai ser assim, vamos abrir simplesmente. A gente vai ter todo um protocolo de segurança que vamos estar aí divulgando antes do primeiro dia de abertura nas nossas mídias digitais, no Facebook e no Instagram da igreja. Então, e também no grupo da igreja oficial. Então, se você ainda não pertence a nenhum desses grupos, nem o Facebook, nem a nossa página que temos no Facebook, nem no Instagram, nem no grupo da igreja, procure a mim, a sua pastora, que a gente vai estar colocando você lá para você ficar mais informado dos protocolos de segurança necessários que a gente vai ter que tomar como medida de prevenção ao Covid. Então vamos lá para a palavra? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse texto de Gálatas, ele é um texto muito forte. E o propósito que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é que nós, como igreja, precisamos crescer, precisamos amadurecer na fé, precisamos conhecer o texto bíblico, conhecer as coisas que agradam a Deus e, através da nossa vontade, da nossa livre escolha, passarmos a praticar a vontade do Senhor. Então eu quero que você abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus ministre a você. Sabe, existe uma fala muito popular que diz: você é aquilo que come. E a gente pode aplicar essa fala também no nosso
no nosso convívio, né? Na nossa espiritualidade, na nossa fé. E se a gente não tiver discernimento, entendimento, conhecimento da palavra, né, e crescer nessa palavra, a gente pode permanecer imaturo e muito volúvel. Eu falo que a gente é aquilo que come porque eu espero que nós, como cristãos e cristãs, nos alimentemos também da palavra de Deus. Se a gente não ler a palavra de Deus, se a gente não fizer um esforço, né, de tirar um tempo do nosso dia para ler a palavra do Senhor. Você tem aí o meu WhatsApp, é claro que a gente não está com os nossos estudos bíblicos, mas vamos voltar a ter esses estudos, talvez de forma remota, porque a gente só vai poder abrir a igreja 2 vezes na semana. E o que eu quero dizer é necessário que você se alimente da palavra de Deus. Por quê? Porque aquele que não se alimenta da palavra de Deus torna-se volúvel, torna-se imaturo. Ou seja, ele é sujeito, a pessoa que não se alimenta da vontade de Deus, da palavra dele, essa pessoa está sujeita, né, a ser assim, facilmente enganada, né, ser levada por qualquer palavra que tem a aparência de ser de Deus, mas não é de Deus. Então, às vezes a gente se deixa enganar, a gente passa a acreditar em algo e quando a gente vai ver, a Bíblia não fala nada disso. É somente interpretações, conjecturas, como dizem assim. Então a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E eu quero reforçar isso. E antes de eu falar para você o porquê e dar os 3 pontos de destaque dessa palavra, eu quero te dar um último exemplo. Você, por exemplo, né? Você, todos aí que estão assistindo, a gente foi uma vez criança, a gente foi uma vez bebê e a gente se alimentou de leite. Os nossos pais, né, no caso mãe e pai, nos davam leite, seja materno até uma certa idade, seja, né, o leite aí em pó, enfim, ou leite líquido até uma outra certa idade. Imagine só, se os nossos pais só tivessem nos dado leite materno, será que a gente teria conseguido desenvolver fisicamente, desenvolver a nossa inteligência? Será que a gente teria conseguido aprender a andar, aprender a falar, né? Aprender essas coisas básicas para conseguirmos viver uma vida adulta, aonde a gente conseguiria exercer essa vida de forma autônoma? Falo isso porque hoje você pode ir, né, fazer a sua comida, você vai e compra, você caminha, você fala, né? Tudo isso por quê? Porque quando você era um bebê, a sua mãe te alimentou, mas o tempo foi passando, né? Eu falo mãe, mas pode ser pai, pode ser avó, tá? Mas o tempo foi passando e você teve que ser introduzido outros alimentos, né? Geralmente vai papinha, depois vai algo sólido, depois vai suco, depois eu acho que não é nessa ordem, mas é mais ou menos nessa ordem. Agora imagine só se você tivesse só ficado no leite. Fatalmente você não teria crescido, ou se tivesse crescido, seria hoje uma pessoa com alguma deficiência física, deficiência cognitiva, deficiência no falar, no pensar, no caminhar, seria uma pessoa inválida. E aí é o ponto-chave do motivo dessa pregação sobre caráter. A necessidade de nós, Igreja Metodista em Vicente de Carvalho, a necessidade de trocar agora os alimentos para que a gente possa crescer, amadurecer no caráter cristão, amadurecer na conduta cristã. Então a pastora, ela traz esses textos e são textos difíceis, são textos que falam sobre comportamentos, são textos que mexem com a gente, são textos que mexem com costume. Às vezes a gente tem um costume, hoje eu vou falar de ciúme. E aí tem gente que acha isso bonito e isso não é. Então é necessário a gente começar a
viver um evangelho com maturidade, com autonomia. O que é uma pessoa autônoma, pastora? Uma pessoa autônoma, ela é capaz de se autossustentar, de pensar por si própria, de falar por si própria, de gerir a própria vida, sem a necessidade de uma outra pessoa. E o Senhor Jesus Cristo, Deus, o nosso Pai, o Espírito Santo, quer que a gente seja autônomo na fé. O que é um autônomo na fé? É aquela pessoa que não precisa falar para ela jejuar, que ela jejua. É aquela pessoa que não precisa falar para ela orar, porque ela já tem uma vida de oração, ela já tem uma vida de leitura bíblica. É uma pessoa que, se não tiver internet, se não tiver igreja no local onde ela está, ela é capaz de ler a palavra de Deus e ela interpretar e ela ter a mensagem capaz de alimentar ela mesma. Isso significa autonomia na fé cristã. Agora, a única coisa que a gente precisa ser dependente é só de Deus. A gente precisa ser autônomo da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. E é isso que a pastora quer trazer para você, Igreja Metodista. Que você que está aí me escutando possa ser uma pessoa madura. Assim como que você gere a sua casa, assim como você tem responsabilidade no seu emprego, assim como você é uma pessoa adulta, você também precisa ser uma pessoa adulta na fé. E para isso, você precisa de ser ministrado nestas palavras. Então, como eu já disse e afirmo, está na hora de crescer. E o primeiro destaque desta palavra que eu quero dar é: quando a gente cresce, amadurece como pessoa, e aí eu falo como gente, quando a gente cresce e amadurece como pessoa, não há mais espaço para inimizade, não há mais espaço para porfias, não há mais espaço para ciúme, não há mais espaço para ira, não há mais espaço para discórdia. Aqui eu quero falar desses 5 itens. E é começar inimizade. E todo mundo sabe o que é inimizade. Vem da palavra, é um substantivo, vem da palavra inimigo. Então, uma pessoa que ela anda, ela cria ou ela tem inimizades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito desse nome. Se um dia eu tiver uma filha, colocarei esse nome nela, Maria. Então é assim, eu não gosto da Maria, então eu tenho uma inimizade com a Maria. E aqui a palavra de Deus fala, isso é fruto da carne. E aqui eu quero dizer para você, isso é fruto de imaturidade. Você não é uma pessoa madura, e eu não estou falando nem a nível cristão, eu estou falando como pessoa, como gente. A gente não tem que colecionar inimizades. Às vezes a gente olha para a pessoa e já não gosta da pessoa porque olhou, porque tem um jeito diferente, porque se veste diferente, porque pensa diferente. Que história é essa? Isso significa claramente que na sua personalidade há uma imaturidade. E quando a gente cresce nos nossos relacionamentos, seja familiares, seja com amigos, seja na igreja, seja no trabalho, não há espaço para inimizades. Não há. E uma outra coisa que não pode haver aqui no nosso ambiente de convívio, porfias. Essa palavra eu fui pesquisar, a gente sempre fala, o que é porfias? Porfias. Porfias é bate-boca. Sabe quando você começa a discutir com alguém? Bate-boca verbal, de ideologias, guerras de palavras. Então, num ambiente onde há briga, ali há o fruto da carne. Ali a pessoa claramente não busca orientação do Senhor. E aí eu vou falar um termo muito evangélico, cristão pentecostal, né? Ali não há vigilância. Essa pessoa não vigia. Ela vive discutindo, ela vive brigando, ela acha
que ela vai vencer o problema que tem dentro de casa, que tem no serviço, que tem com alguém, através da discussão. O Senhor, Ele fala para nós, você vai vencer no joelho, é na oração, é exercitando o amor, é exercitando a alegria, é exercitando a paciência. Não é discutindo, não é brigando. É necessário que os filhos e filhas do Senhor venham ter aí uma maturidade para conseguir gerir a vida, gerir a casa, gerir o lar. Então, isso não agrada o Senhor. E aí você fala, pastor, é muito fácil de falar, você não tem a minha família. Poxa, você tem uma família. Você tem uma família. Você não é uma pessoa sozinha. Você tem que agradecer a Deus porque tem pessoas que não têm família, que não tem alguém do lado. É difícil, mas é muito melhor ter a casa cheia do que ter uma casa vazia. Eu posso falar isso com propriedade para você. Os seus familiares, os seus irmãos, irmãs, filho, filha, não é o seu inimigo. Ele precisa ser alvo das suas orações. Eles precisam ser alvo do seu amor. Eles precisam ser alvo da sua compreensão. Eles precisam ver em você a mudança. Ver em você Jesus Cristo. Será que se Jesus Cristo estivesse na sua casa, agiria da forma como você age? É claro que o Senhor Jesus não agiria, porque Ele não gastaria o seu tempo envolvido em porfias, em discussões. E aí eu quero falar algo aqui muito importante também, é sobre o ciúme. Sabe, eu nunca gostei de ciúme, eu sempre fui uma pessoa que me afasto de pessoas ciumentas. Eu geralmente ignoro o ciumento. Sabe, porque eu não admito no meu relacionamento, seja pastoralmente, que é o caso que eu tenho com vocês, seja uma outra amizade mais pessoal, seja na minha família, seja em qualquer ambiente na qual eu estiver inserido, se eu estiver uma pessoa e ela for ciumenta, eu me afasto do ciumento. Porque o ciumento, ele pensa que ama. Ele acha que você é uma pessoa exclusiva só para ele. Mas a palavra de Deus diz que a raiz do ciúme é um fruto da carne. E esse texto que a gente tem trabalhado aí, agora indo para a terceira pregação, fala que se a gente é do Espírito, a gente anda no Espírito de Deus e nós não deixamos nos envolver com as obras da carne. Ciúme é fruto da carne. E essas pessoas que falam, mas eu tenho ciúme do meu marido. Eu tenho ciúme da minha mulher. Então vai trabalhar isso. Isso é obra da carne. E Satanás pode usar isso para destruir a sua vida. Já pensou você não se relacionar com uma pessoa só porque você está com ciúme? Você nem conhece. Mas pastora, você ainda não é casada, você vai saber que tem pessoas que chegam a você e vão dar em cima do seu esposo, vão dar em cima da sua mulher. Pode até dar em cima, mas não é com o ciúme que você vai conseguir lidar com essa situação. Não é com ciúme. É sendo franco, olha, para de dar em cima do meu esposo. Isso não é ciúme, você não tem caráter. Fala assim, seja clara. Mas o ciúme não tem nada a ver com alguém dando em cima. A pessoa ciumenta, ela vai achar que qualquer pessoa dá em cima. Do esposo, da esposa, do namorado, da namorada. Na verdade, nem tá dando em cima. Mas dentro dela, o fruto da carne que tá dentro dela, vê isso. Aí a pessoa não pode falar com ninguém mais. Deixa disso. Larga esse costume. Isso daí vai fazer com que você morra espiritualmente. Vai atrapalhar seu relacionamento.
Um amor, ele não é baseado em ciúme. Não é. Não é. Eu, quando desconfio que alguém tem ciúme, é uma coisa que eu peço para o Espírito Santo de Deus trabalhar em mim, porque eu ignoro a pessoa literalmente. É algo que eu nunca suportei, né, na minha vida, na minha conduta. Graças a Deus, das listas que tem aqui, isso daqui não me pertence. Mas aí vem um outro fruto da carne, que é a ira. E aí o Senhor fala, ireis, mas não pequei. Geralmente quando a gente fica nervoso, a gente comete o erro do pecado. Porque se a gente ficar nervoso e sair, não. Ou não pensar mais no assunto, não. A gente fica lá remoendo. E a ira, ela é um fruto da carne. A gente precisa eliminar isso das nossas vidas. Tem pessoas que são iradas com a vida. Tem pessoas que fazem coisas ruins porque dentro de si tem a ira. Eu já controlei, eu era uma pessoa muito nervosa. Ia comigo, pastora Viviane, né? Qualquer coisa me tirava a paz. Porque eu era nervosinha, como meu pai me chamava, nervosinha. Hoje não sou mais. Mas porque eu busquei do Senhor, porque eu me identifiquei no Senhor, que eu tinha essa falha. Qualquer pessoa falava qualquer coisa e eu me irava. Eu achava que estava me provocando, eu achava que era para pessoal. Agora, a pessoa pode fazer o que for e pode até ser intencional. Hoje eu preservo dentro de mim o fruto do Espírito e não me deixo mais levar pelo fruto da carne, pela ira. Então, se eu conseguir, você também consegue. E eu não estou falando aqui porque eu sou pastora. Não. Quantas vezes? Quantas vezes? E quando eu identifico ainda isso dentro do meu caráter e da minha conduta, não é porque eu sou pastora. Quando eu identifico isso em mim como filha do Altíssimo, como filha do Senhor, honrando a Deus porque Ele me amou primeiro, eu vou no joelho, dobro, me arrependo e falo, Senhor, me dê mansidão, me dê paciência, me dê resiliência, me dê longanimidade, me dê, Senhor, eu preciso, porque estas são as características dos seus filhos e filhas, e eu sou sua filha. Eu não quero ser filha do diabo, quero ser filha de Deus. E aí tem a discórdia, que eu quero também destacar aqui, já pra gente pular pro nosso próximo ponto, né? A discórdia é desavença. É quando você discute com alguém e aquilo não foi suficiente, quando você comete um ato de porfia, né? Discussão boca a boca e aquilo não foi suficiente. Aquela situação que ocorreu, você irado começa a fazer discórdia, a falar para Maria, para o José, para o João, para o Beltrano, olha, Maria chegou lá e eu falei isso e aquilo para ela. Olhei ela dessa forma, falei, isso daí é discórdia. E engraçado que esses 5 frutos, ou 5 partes do fruto da carne, elas vêm junto, ó. Vem inimizade, quer dizer, você já não gosta da fulana. Aí você já discute, porfia com a fulana. Por quê? Porque dentro de você não gosta dela porque você tem ciúme, né? Aí você se ira, aí você começa a discórdia. Você tá entendendo? Nada é colocado na Bíblia por acaso. Se isso foi escrito pelo apóstolo Paulo, é porque certamente isso acontecia na igreja de Gálatas e em todas as outras igrejas. E como eu falei, quando a gente admite tais comportamentos nas nossas vidas, é sinal de que a gente está orando pouco, de que a gente está lendo pouco a Bíblia. A gente tem que identificar, será que eu tenho uma inimizade com alguém? Essa história de bater o olho e não gostar, gente, a
pessoa pode até vir futuramente fazer algo que te prejudique. Mas isso não é motivo de você não exprimir ou não permitir que o Senhor, que a graça de Deus possa alcançar a vida dessa pessoa. Então a gente tem que olhar se na nossa vida tem inimizade, se na nossa vida tem porfia, se tem ciúme, se tem ira, se tem discórdia. Uma coisa que eu gosto muito de Jesus é que no seu relacionamento com o ser humano, ele nos deu e eu pego sempre Deus, Jesus, né, através de Jesus, como o exemplo maior a ser seguido, como o objetivo na qual eu quero me tornar. Eu quero me tornar que nem Cristo. E ele, no relacionamento que ele tem conosco, ele não tem ciúme. Ah, mas tem um texto bíblico, pastor, que fala que Deus tem ciúme da gente. Não. Tem até uma música, tem ciúme de mim, não. O que o Senhor e que Deus não admite é o seguinte, que você tá com ele e tá com outra pessoa. Isso não é ciúme. Você tá entendendo? Quando a gente não fala com o Senhor, né? A gente não conversa, não tem um relacionamento, Deus sente saudade. Saudade não é ciúme. Eu acredito assim, que algumas pessoas, e aí são aquelas que escreveram a palavra de Deus na antiguidade, que hoje chegou até nós, a gente tem mania de colocar os nossos sentimentos em Deus. Deus é muito mais do que isso, Deus não tem um fruto da carne. Deus não é ser humano. O que Deus ele não admite é que a gente fale que serve a Ele e serve a um outro Deus, ou, no nosso caso específico, a nós mesmos, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Isso o Senhor não admite. Ou você me serve, ou você não me serve. Ou você está comigo, ou você não está comigo. Ou você é minha filha, meu filho, ou você não é meu filho e não é minha filha. Isso não é ciúme. E eu gosto dele porque o Senhor Jesus, ele nos deu uma palavra assim muito que a gente fala, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Vamos simplificar de livre-arbítrio para livre escolha. O Senhor falou, olha, criei vocês seres humanos com uma livre escolha. Ele criou a gente, criou os anjos assim. Ele não é um Deus possessivo, então ele não pode ser um Deus ciumento. Quero que você tire essa imagem de Deus da sua cabeça, se isso foi colocado na sua cabeça. Tire, Deus não é um Deus ciumento. Ele é um Deus que quer exclusividade. Exclusividade não é ciúme. Por exemplo, eu, quando casar, quero que o meu esposo seja exclusivo e meu, não de outra mulher. Isso não é ciúme. Você tá entendendo? E ele nos deu uma livre escolha. E sabe por quê? Porque a mudança que precisa ser feita a partir de nós, da nossa própria escolha, da nossa própria vontade. A gente escolhe aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente escolhe andar com o Espírito Santo. No Espírito, a gente escolhe não praticar as obras da carne. Sabe, tem mudanças que Deus ele faz em nós, mas ele só pode fazer em nós se a gente escolher mudar. Toda vez, e aí eu volto a dizer a você, eu escolhi não ser mais uma pessoa que irava facilmente. E aí eu pedi ajuda de Deus e ele me ajudou. Então, o que eu acho lindo em Deus é essa questão da livre escolha no seu relacionamento com a gente, com os seres humanos. Eu acho isso lindo e a gente precisa ser da mesma forma. Quem quer estar conosco, ele vai estar porque quer, não porque é obrigado a estar. E Deus, ele faz assim, da mesma forma. Ele nos dá uma livre escolha. Então eu reforço que se no seu caráter, na sua conduta, há inimizades, há porfias, há ciúmes, há iras, há discórdia, isso precisa cessar.
E porfia e discórdia, elas andam juntas. Você discute com alguém verbalmente e depois você vai falar para as outras pessoas dessa discussão. Porfia e discórdia, elas andam juntas. Sabe, igreja, Satanás tem que sair dos nossos relacionamentos, do nosso meio, da nossa casa. E aí eu ouso falar da nossa igreja. Se você tem algo para acertar com alguém, vai até a pessoa e fale com a pessoa. Não fale para as pessoas em torno. Isso é discórdia. E o segundo ponto que eu quero destacar, queira com toda a sua força, queira e busque com toda a sua força paz e longanimidade. Gente, a gente precisa buscar paz e precisa estar em paz. Longanimidade, eu fui pesquisar no Google e ela olha o que o Google me passou. Paciência para aceitar e suportar, paciência para suportar as afrontas dos outros e o próprio sofrimento. Ou seja, o que é uma pessoa longânima? A pessoa pode afrontar ela da maneira que for e ela pode estar numa situação mais difícil de sofrimento que for. Ela vai ter essa paciência. Difícil, né? Mas é possível. É possível sim. Sabe por quê? Porque você tem um livre-arbítrio, você tem a livre escolha. Você pode falar, não, eu quero a paz, eu quero ser uma pessoa longânima. Não, isso não vai me tirar a paciência. Você pode ser uma pessoa resiliente. E aqui eu separei alguns textos bíblicos que falam sobre isso. Eu vou abrir aqui. Dessa vez eu separei os textos, mas vai dar complicação do mesmo jeito. O texto bíblico de João. Então, Deus, ele não é mentiroso. João 14, 27 diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Vou falar novamente. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou las dou como dá a do mundo. O que o Senhor Jesus quer dizer com essa paz que Ele nos dá? É a paz para viver em meio à guerra. O mundo não. O mundo falava que paz era somente, a ausência da guerra. Você só vai ter paz quando tiver tudo tranquilo. Não. Deus fala, eu tenho uma outra paz para você. Jesus fala, eu tenho uma outra paz para você. Eu tenho uma paz que ela é maior, não é a do mundo. Então a gente tem que praticar isso. Eu falo por quê? Porque tem crente, tem cristão que existem cristão e cristã, e eu não quero que você se enquadre nisso, e eu não me enquadro nisso, que ele tem convicção que é cristão e cristã, mas não tem conversão. O que é convicção? É a certeza que ela é cristã, ela é convicta. Eu sou cristã. Por quê? Porque eu aceitei Jesus, porque eu me batizei, porque eu vou na igreja, porque eu até faço as tarefas lá que me pedem, sou ali, ajudo na casa de Deus. Mas se você fez tudo isso e o seu caráter não mudou, então, não mudou, seu caráter não mudou nem pela escolha que você fez por Jesus, nem porque você tenta mudar o seu caráter. Então eu tenho algo para te dizer, você é convicto, você não é convertido. O convertido não se ira facilmente. O convertido não tem ciúme. O convertido não usa sua boca para fazer discórdia. Gente, o evangelho ele precisa ser vivido. O evangelho precisa ser praticado. O evangelho precisa ser vivenciado nas nossas ações, não nas nossas palavras. É por isso que a gente vê na nossa sociedade
Hoje em dia, aquela ali é cristã, aquela ali é pastora, a igreja é cristã, fazendo tudo o que na Bíblia fala que não é para fazer. Por quê? Porque é convencido que é cristão. Gostou da ideia de Jesus Cristo. Eu quero Jesus Cristo como meu Deus, mas eu não vou agir como Jesus Cristo, eu não vou perdoar, eu não vou deixar de discutir, eu não vou deixar de ter ciúme, eu não vou deixar... Gente, a palavra do Senhor Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso está em Mateus 16, 24. Quem quiser, ele não obriga, mas você tem que negar, porque senão você está caminhando, falando que é uma coisa, mas as suas ações demonstram que você é outra. E aí é preciso da cruz. Me lembro daquele hino clássico: foi na cruz, onde eu vi meu Jesus, o castigo por mim suportar, pela fé logo ali os meus olhos abri, e agora na luz desejo andar. Então quem anda na cruz tem paciência, tem longanimidade, tem caráter. E aí eu quero finalizar com essa palavra aqui em Tiago. Eu quero que você leia 1, 19 e 27, eu só vou falar uma parte, eu sei que a pregação tá longa. Fala assim: sejais praticantes e não ouvintes da palavra. Eu vou abrir, já que já tá longa, né? Eu quero abrir esse texto bíblico em Tiago. Diz assim, Tiago 1, 19, 27. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Quando ele fala homem, eu quero que você coloque ser humano, tá? Aí inclui nós, mulheres. Sabeis dessas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em que vos implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, Tiago, essa carta de Tiago, irmão de Jesus, tá? Reforça o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas. Quem pode te salvar a palavra? Mas se você é somente ouvinte da palavra e não pratica, você está se enganando. Você precisa se converter. Você precisa ir para a cruz. Então, que a gente possa se tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. E eu falo com você, para concluir, Deus se revela a nós quando temos a atitude de aceitar a Cristo, mas Ele não vai fazer tudo sozinho. É necessário que a gente queira andar, para andar no Espírito, andar com o Senhor, para que a obra em nós seja completa. Então, para que a obra do Senhor seja completa, para que a gente tenha um caráter, também a gente tem que ter a livre escolha de querer seguir a Cristo e parar de praticar tais coisas. Eu quero orar pela sua vida, encerrando essa palavra. E quero que você se prepare para a ceia, meu irmão e minha irmã. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Te agradecer, ó Pai, porque cada vez que eu abro a tua palavra, cada vez que eu passo por alguma situação, eu vejo, Senhor, que houve crescimento. E eu sei que eu cresci e sei que outras pessoas possam crescer, mas só é possível crescer, Senhor, se a gente usar do nosso livre-arbítrio para escolher a tua palavra, para escolher andar conforme o que a tua palavra diz, para, Senhor, que a gente possa, que a sua obra possa ser completa em nós
é necessário que nós estejamos obedientes a Ti e a Tua palavra. Gere isso no coração dos Teus filhos e das Tuas filhas que ouvem esta palavra hoje. Gere também esperança. Gere também amor, alegria, paz e principalmente, nesse período de pandemia e de muita dor, gere em nós longanimidade, essa paciência que faz suportar os insultos e o nosso próprio sofrimento. Em Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Somos o Teu sangue fez assim. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a Sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, Teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim.
nossa aliança não tem fim. E agora o nosso momento da ceia. E eu vou fazer uma oração consagrando aí a sua água, o seu suco de uva e o seu pão. Vamos orar? Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero consagrar os elementos que estão, Senhor, aí dispostos na casa da minha irmã e do meu irmão, da tua igreja. Que agora, Senhor, passe a ser, ó Deus, o teu sangue e o teu corpo. Que possamos, Senhor, nos alimentar. Que possamos, Senhor, ser vivificados por Ti. Eu consagro em Teu santo nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Eu acredito, minha amada, meu amado irmão, que você está preparado. Às vezes a gente não se sente preparada para estar diante do Senhor. Mas você pode estar diante do Senhor, porque o Senhor te lavou com o sangue dele na cruz. É pela graça, não é por merecimento. Então, vamos ceiar? Amém? Eu quero orar, fazer essa oração final, abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer, Deus, porque quase estamos findando esse ano, achando que não íamos sobreviver a isso, e nós estamos de pé. Estamos de pé diante de Ti, ó Deus, e este momento da ceia, ele significa isso, estar de pé. Querer, Senhor, como dito na pregação, de livre e espontânea vontade, seguir o Teu caminho. Senhor, nos ajuda a seguir os Teus passos. Nos ajuda, Senhor, a ser pessoas que não sejam, Pai, levadas por qualquer pensamento, pessoas que conseguem se autocontrolar. Que a Tua paz e a Tua paciência venha inundar o nosso coração. Nos dê, Senhor, do Teu fruto, ó Espírito Santo, para que possamos caminhar, para que possamos adquirir o caráter de Cristo. E também neste momento, Senhor, nos dê uma semana abençoada. Que possamos, Senhor, ó Deus, ter uma resposta, e eu sei que ela é positiva, para que a gente possa se reunir. Abençoe, Senhor, a vida destes meus irmãos e irmãs. E não posso esquecer, Senhor, dos enfermos, que ainda temos, Senhor, na nossa casa. O Pai, Senhor, da nossa irmã Rosana, a nossa irmã Leandra. Deus, eu quero colocar diante de Ti todas as pessoas que estão enfermas. Que o Senhor venha cuidar cada uma delas. Senhor, cuide dos profissionais da saúde, Deus, dê a eles forças. Cuide, Senhor, dos profissionais da segurança, daqueles que nos servem como funcionários públicos, seja ele municipal, estadual ou federal. Cuide, Senhor, das nossas instituições. Cuida de nós. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Que possamos, Senhor, ter a segurança que o Senhor é aquele que guarda a nossa casa. E eu quero encerrar, Senhor, como todo domingo tenho feito, com a oração que o Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja na sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, igreja.